Esse processo de colonização tem a ver com o caráter rentista das elites da América Latina e que tem tudo a ver com a fundação republicana dos estados. Quer dizer, quando falamos de que os estados da América Latina são estados coloniais, isso tem a ver com essa postura rentista de suas elites, a imaginação das elites das que você falava ontem, e que são elites que, historicamente, se dizem modernizantes quando são as mais arcaicas e depredadoras. Me parece que essa caracterização de como foi a fundação de nossos estados, em termos de estados que se dizem modernos e que estão comandados justamente por estas elites, caracterizadas como, me parece, arcaizantes e depredadoras, é importante para fazer uma genealogia histórica de como o extrativismo é um regime político e um modo de valorização financeira em distintos momentos históricos. Mas como não pensá-lo só em termos de modelo econômico, se não pensar que essa formulação, em termos econômicos, necessita e caminha junto com um regime político de governo sobre os territórios. Creio que na América Latina, no último tempo, há uma grande produção teórica, a partir das lutas e a partir de distintas perspectivas de pensar, justamente os extrativismos. Estamos falando do extrativismo mineiro, agrário, petroleiro, pesqueiro. Então, há digamos o que poderíamos dizer, um grande acervo de materiais para pensar estes extrativismos no sentido literal, né? Aquilo que comumente se nos aparece como imagem quando falamos de extrativismo, quer dizer, extração de recursos naturais em grandes volumes para exportação, que tem pouco processamento, quer dizer, que desmente toda aquela fábula da criação de indústrias intermédias e que tem, em geral, pactos de benefícios tributários com os estados. Essas são mais ou menos as características gerais que vemos na região para pensar esta escala e esta intensidade dos extrativismos. O extrativismo literal de matérias-primas. Pensar o que significa uma lógica extrativa de tipo financeira sobre estas novas formas de trabalho e também pensar, obviamente, formas extrativas para aquilo que pensamos como o extrativismo digital, mas a ideia é pensar como hoje a lógica do capital toma uma dinâmica extrativa e em que sentido a linguagem extrativa o que faz é que nos permite ver como se naturalizam recursos que não são recursos naturais. Então, há também um processo de naturalização das forças de trabalho. A maneira de intervenção social dos estados na América Latina através do plano de subsídios sociais se deu e habilitou ativos de financiarização popular. Quer dizer, há uma conexão direta entre as políticas sociais de subsídios e posterior bancarização compulsiva dos setores populares e um endividamento generalizado. Então, creio que é importante pensar como se deu na nossa região essa combinação entre intervenção estatal, que se dizia antineoliberal, combinação dessa intervenção estatal com renda extraordinária dos extrativismos e capacidade de conexão dessas políticas sociais com dinâmicas financeiras que aterrissam sobre a financiarização dos direitos sociais. Creio que uma chave do processo dos últimos anos é justamente a financiarização dos direitos sociais, ou o que poderíamos dizer, a inclusão social por meio de dispositivos financeiros. Quer dizer, a combinação de duas coisas que pareciam, na retórica e no imaginário neodesenvolvimentista, distintos. Uma questão são as finanças e outra questão é a política de intervenção do Estado. O que vimos nos últimos anos é a combinação de política estatal e, por baixo, a expansão do sistema financeiro. Me parece que o que se produziu no último tempo é uma intensificação na escala e nas dinâmicas extrativas. Nesse sentido, como é a atual combinação entre lógica extrativa e lógica de exploração? Porque penso também que na América Latina se difundiu muito um conceito
como o de David Harvey, de acumulação por disposição, não é mesmo? Que nos serviu, é um conceito muito útil para pensar este novo ciclo de recolonização do continente, de reprimarização das economias, de extração de recursos naturais, mas creio que tem um risco, que é deixar de lado a questão do trabalho. Pensar que a América Latina, de novo, é só um continente de puras matérias-primas. E isso é uma renaturalização do continente, me parece. E o que temos que pensar é como essas novas dinâmicas de extração implicam novas formas de exploração do trabalho. O que temos que pensar é que tipo de produtividade o capital financeiro explora, quando o tipo de trabalho que ele explora já não cabe nos moldes ou nos limites, nas linhas ou nos confinamentos do trabalho assalariado. Acho que temos que superar a ideia de que o capital financeiro é puramente especulativo, não tem corpo, não tem território e é improdutivo. Penso que isso responde a uma imagem de produtividade anterior, já passada, industrial. Então temos que pensar que tipo de produtividade. E isso pensando em imagens concretas, de que tipo de corpo, de que tipo de território, de que tipo de vitalidade popular está extraindo valor hoje o capital. Quando estamos em momentos históricos em que a violência se converte na principal força produtiva, creio que há uma questão que tem a ver com o que colocava a Graciela, de como essas transições de época não são transições lineares, não são transições progressivas, que tem a ver justamente com a força produtiva que a violência implica para fazer essa transição ou essa mutação de época. Essa ideia da violência como força produtiva principal me parece que nos dá uma hipótese que tem a ver com quais são os territórios e os corpos dos quais hoje se extraem rendas. E o conceito de renda também nos permite pensar como se articulam formas extrativas, extração de renda, com formas de exploração do trabalho. Penso que são conflitos que nos permitem distintas sequências. Pensemos o conflito do Tipnis, na Bolívia, mas também o arco mineiro do Orinoco, na Venezuela, ou pensemos nas lutas mapuches contra o extrativismo na Argentina, até a Dakota Pipeline nos Estados Unidos, quer dizer, seguindo o mapa dos conflitos neoextrativos, é possível a gente fazer uma sequência, eu creio, de temporalização política, que é bem interessante para ir vendo como também vão mutando essas conflitividades ligadas ao neoextrativismo. E penso que há um conceito que foi empurrado pelas lutas feministas nos últimos tempos, que é o conceito de corpo-território, especialmente pelas companheiras da América Central, que nos permite também pensar, e penso que aqui tomamos a pista que a Silvia nos dá, a quais corpos e a quais territórios são os que hoje se lhe faz a guerra e por quê. Reler, sob a ótica desta noção de extrativismo ampliado, a estruturação dos territórios e as violências de que precisam esses territórios para entrar em novos processos de valorização. Onde me parece que, insisto, é importante traçar os circuitos onde se encontram dinâmicas extrativas com dinâmicas de exploração do trabalho. Elas nunca vão separadamente. E o outro ponto que me parece que é importante pensarmos é por que são os feminismos territoriais, populares, indígenas, comunitários, das periferias, dos distintos territórios que se fazem responsáveis da intensidade deste conflito. É pensar como as finanças são aquilo que tece, o financeiro é o que tece a articulação entre os distintos modos extrativos. Há aí também toda uma zona, digamos que iluminar, de como a extração de renda de novos territórios implica um controle e uma disputa sobre esses territórios e novas fórmulas de criminalização sobre esses territórios. Então, acho que esse é um pouco o panorama geral sobre o que significa pensar em direção a que territórios o capital está expandindo a sua fronteira de valorização e por que a referência ao extrativo nos serve
para além dos recursos chamados naturais, que também precisam ser discutidos, e também a urgência, me parece, de conectar a dinâmica extrativa com a dinâmica de exploração. Primeiro eu queria agradecer muito, a organização do evento, em nome da Graciela, pelo convite, para participar desse seminário muito interessante e necessário, no momento que a gente está vivendo no país e globalmente também, sabendo que isso que a gente está vivendo na carne aqui está sendo vivido em outras carnes também, em outros lugares do mundo, Na verdade tem a ver com uma lógica, Eu acho que traz bem pra gente essa materialização, dessa combinação de lógicas, sim, da financiarização, mas é uma lógica da financiarização que também é combinada a uma lógica da produção, Porque muitas vezes quando a gente fala de financiarização, a gente tende a desmaterializar completamente a discussão, como se a lógica de produção também não tivesse em curso. E de fato está, e eu realmente creio que enxergando a combinação dessas duas lógicas, que dá para a gente enxergar os processos violentos, essa lógica violenta de materialização que se impõe sobre os territórios e aos corpos, pensando também os corpos como território, mas também as mentes, porque na lógica do capital a gente tende a separar o corpo da mente, como se a mente também não fosse corpo. Do mesmo jeito que a gente separa o corpo do território, a gente também separa o corpo da mente. E isso pode parecer uma coisa simplória, mas eu acho que é bem importante, inclusive, para a gente pensar a dinâmica materialidade e imaterialidade, que é absolutamente fundamental para pensarmos a combinação dessas duas lógicas que a Verônica nos chamava a atenção. A lógica financeira e a lógica da produção. E como essas duas vêm se combinando de uma maneira muito perversa, levando à reprodução daquilo que a Graciela nos trouxe na primeira parte da manhã também, que é uma racionalidade própria da forma contemporânea do capitalismo, no seu formato neoliberal, que a Verônica também chamou aqui, de um regime próprio de governo, dessa temporalidade, que a gente vê aí pelas instituições financeiras multilaterais e pelo próprio regime de intervenção estatal sendo chamado de governança, que é justamente esse regime que vai se operar de maneira muito violenta, inclusive sobre os territórios, quando a gente vê também iniciado dentro das instituições financeiras multilaterais, incorporado pelos estados, que vão incorporar muito fortemente, se a gente pensa nos territórios, a linguagem da governança de terras, que é justamente como essa lógica financeira, em combinação com a lógica da produção, vai chegar nos territórios, Eu vou dar o exemplo, aqui da Amazônia, que é muito grande, que é muito diversa, É complicado a gente falar da Amazônia como se fosse uma coisa só, A gente tem Amazônias dentro da Amazônia, Se a gente pensa só dentro de um estado da Amazônia, que é o estado do Pará, que é o estado onde eu vivo, O sul do Pará é completamente diferente do oeste do Pará, que é completamente diferente da calha norte do Pará, que é completamente diferente do sudeste do Pará. Por que eu estou falando essas coisas todas? Só para falar sobre as regiões do Pará? Não. É porque também essa lógica de regionalização, ela é bastante importante para que o capital exerça manejo sobre os territórios. A maneira como isso se desdobra em política pública voltada aos territórios, se a gente pensa na intervenção estatal e a como essa intervenção estatal serve aos interesses do capital, as empresas transnacionais, por exemplo, essa política pública de regionalização, da forma como ela vem sendo feita, explorando as especificidades do território, não para valorizá-las, de acordo com as suas características locais, seus modos de sobrevivência locais, incluindo suas próprias economias,
porque há economias locais. É importante também a gente pensar que esses territórios têm formas próprias de compor renda, de pensar o que é o trabalho, né? E não é à toa que é justamente essas formas locais, né, autóctones de compor renda e de conceitualizar o que é o trabalho, estão aí aparecendo como as últimas fronteiras da expansão desse capitalismo, né? Na sua forma materializada e na sua forma imaterial também. Aí basta a gente pensar, por exemplo, nos conhecimentos tradicionais, né? Que a gente chama aqui no Brasil de conhecimentos tradicionais associados, e que a gente teve, por exemplo, no ano de 2015, uma legislação que é a Lei da Biodiversidade, que é um ponto forte da intervenção estatal para abrir fronteiras de expansão do capitalismo. A Lei da Biodiversidade, ela tem dois aspectos muito importantes para a gente analisar, e é importante dizer assim, é uma lei do Brasil, mas é um tipo de legislação que começou a ser pensada num momento muito próprio do capitalismo, né? Que foi no início dos anos 90, nas rodadas GATT de negociação do livre comércio, onde começa a se pensar um regime internacional de patentes, né? E de basear, né, o comércio e trocas, pensando nessa questão que foi falada ontem à noite, né, da autoria, né? Como é que o capital começa a incorporar essa ideia da autoria para produtos, né? E principalmente aqueles de alta tecnologia, seja para a indústria farmacêutica, seja para a indústria da informática, mas com um aspecto de apropriação muito importante e que vem sendo cada vez mais refletido, graças a Deus, né? Que é essa criação, ela não é feita, a criação da alta tecnologia, né, seja da indústria da informática ou da farmacêutica, ela não é feita em cima de nada, né? Essa ideia da matéria-prima, não existe isso, não tem matéria-prima, né? Matéria-prima nua, onde algum trabalho não tenha sido empenhado para que aquela matéria-prima existisse. Vou voltar lá para a Amazônia de novo. Se a gente pensa no açaí, né? Super entrando no mercado global de commodities agora, né? O açaí, se eu penso lá na Ilha do Combu, logo ali em frente a Belém, onde eu moro, né? Que é a maior produtora de açaí do Pará e, consequentemente, do mundo, né? Aquele açaí não está ali por força da natureza em si, né? Porque essa força da natureza em si é onde há uma separação entre natureza e cultura, né? E a gente sabe que essa separação é completamente artificial e serve à própria reprodução e os meios de apropriação do capitalismo. O açaí está ali por causa das formas várias de manejo e de um conhecimento tecnológico e social altamente avançado dos ribeirinhos, que entenderam de forma muito fina o regime de cheias e vazantes dos rios e o quanto isso serve para trazer nutrientes para o solo, fazendo com que o açaí estivesse ali e dando mais num período do que no outro. Enfim, isso é uma tecnologia social altamente avançada. Bom, voltando à lei da biodiversidade, né? Por que eu contei essa história do açaí? Porque a lei da biodiversidade, ela vai dizer assim: todo conhecimento a que se acessa e reparte benefício, os povos e populações que vão ter acesso a essa repartição de benefícios, vão ser apenas aqueles em que se identifica a origem do conhecimento. Olha só, né? É bem o capitalismo, precisa ser rastreado. Logicamente, então, você precisa desqualificar outras formas de valor existentes para que você possa, sim, se apropriar e acumular em cima desse valor existente que você vai chamar de matéria-prima. E que vai ser o ponto zero da sua produção, mas é o ponto 1 milhão da produção daquelas comunidades ribeirinhas que já estão ali, certo? Então a lei vai dizer assim, olha, essa galera não acessa e não vai ter repartição de benefício. Por quê? Porque esse conhecimento é difuso, não é um conhecimento
conhecimento no qual podemos atestar a origem para essa tecnologia social de produção do açaí. E aí essa é a lógica, né, da produção capitalista. Se a gente conecta isso à lógica da financiarização, vocês lembram que eu falei de uma coisa chamada traders, né, que são as grandes comercializadoras globais, né, que é uma forma bastante contemporânea de apresentação do capitalismo, que vai conectar a lógica financeira com a lógica da expansão das infraestruturas, onde boa parte desse processo de financiarização vai se repousar, fazendo uma conexão material, inclusive, entre aqueles que são os territórios produtivos e fontes de apropriação do capitalismo, com aqueles que são os territórios de escoamento. Então, as infraestruturas globais, que vão ser chamadas cadeias produtivas globais, e agora com o plus das cadeias produtivas globais sustentáveis, né? Que é onde o carbono se isola na própria cadeia e onde você executa a descarbonização da economia pela cadeia, invisibilizando a lógica extremamente violenta de deslocamento de pessoas, assassinato de pessoas, criminalização de pessoas, apagamento de culturas inteiras, né? Isso ocorre onde estão os territórios de açaí, isso ocorre nos territórios pesqueiros indígenas, onde, por exemplo, uma hidrelétrica se impõe sobre, onde um campo de mineração se impõe sobre, e por aí vai, né? Então a gente vê variações desse mesmo tema pelo mundo e a lógica financeira conectada à lógica da produção. Então isso é muito central, né? Para a gente pensar que a lógica da produção ela não acabou, né? Ela se reinventou em conexão com essa lógica financeira, em um esquema muito avançado, em que sim há dispossessão. Eu acho que é muito importante a Verônica falar isso, mas a gente tem que refletir, e com isso eu fecho a minha fala, essa lógica da dispossessão ela é muito profunda. Se a gente pensa principalmente nos conhecimentos tradicionais, por exemplo, no que está ali no território, é uma dispossessão que não é só uma dispossessão material do lugar que se desloca, né? Ela é uma dispossessão no sentido de desapropriar tudo que é próprio daquela forma de se apossar do território para ser e existir. Por isso que quando você despossui, é como se você desincorporasse aquele território das pessoas e dos seus modos específicos de viver, produzir e se reproduzir enquanto vida, né? Lembrando da Silvia, a reprodução e a produção social absolutamente fundamental enquanto reprodução da vida nesses territórios. Então, o capitalismo, né? Ele é quase que um xamã do mal, no sentido de desincorporar esses territórios, né? Na sua lógica SA, que é sem alma, não é SA Sociedade Anônima, é a S.A sem alma, que permite com que esses processos de apropriação e acumulação continuem ad eterno, porque as formas de viver são infinitas e diversas. Mas o capitalismo ele não aceita essa diversidade, né? E por isso que combina várias lógicas de maneira a criar as suas estratégias de apropriação. Eu acho que a internet traz essa questão aí sobre uma ameaça global à privacidade, né? E muitas vezes quando a gente fala de privacidade, dados e tudo isso, vocês podem me questionar, mas cara, Silvana, isso sempre existiu, a gente sempre produziu dado de alguma forma, né? Que nem pensar, por exemplo, as fake news, né? O que é fake news na realidade, gente? A fofoca, exatamente. Fake news é fofoca, só que com toda essa novidade digital, o que muda com isso, na verdade, é o alcance, né? A escala da fofoca. Porque uma coisa é você faz uma fofoca aqui no seu bairro, outra coisa é você faz uma fofoca que atinge ali todo um país, enfim, toda uma cidade. E a gente sabe que depois dessas últimas eleições, é difícil, inclusive, pensar processos democráticos eleitorais que não sejam impactados
por essa questão dos dados, das tecnologias, das fake news e etc. Então, hoje o que tem acontecido é que muita gente tem estudado esse fenômeno das fake news, né? E existem dados que dizem que pessoas, por exemplo, acima de 60 anos são as que mais propagam fake news. Mas porque simplesmente não tem essa cultura de checar aquela informação e de, recebi no grupo da família, já passo direto e tal, porque hoje a gente vive uma grande guerra da informação, né? E o que está em disputa nisso tudo são os nossos dados e a nossa atenção. Esse lugar das empresas de tecnologia hoje, né? Por exemplo, Google, Facebook, Amazon, Apple, são empresas que têm tanta grana, mais grana que o PIB de muitos países, né? E que controlam muito das nossas escolhas hoje, dos nossos gostos, e muitas vezes a gente nem se dá conta disso, né? E aí, fazendo uma ligação com o que as parceiras aqui falaram sobre extrativismo, que as empresas de tecnologia, elas estão escavando a nossa psique de uma forma, assim como o petróleo é escavado do solo. E aí uma coisa que também chama muita atenção, né, de pensar, é que hoje os nossos dados, eles valem mais do que petróleo. E aí, o que são os dados, né, gente? A gente fica se perguntando, mas o que são os dados? Por que as pessoas vão ficar interessadas nos meus dados? Quem sou eu? A questão é que a gente está falando de uma quantidade massiva de dados, né? O que são os dados, né? É todo esse resíduo digital. Todo lugar, quando você acessa um site, quando você entra num aplicativo, tudo isso você deixa um resíduo digital. Tem como rastrear tudo isso. Quais são os sites que você entra, o nude que você mandou, sei lá. Tudo isso é facilmente rastreado, né? Porque quando você acessa essas plataformas, o seu IP, todo dispositivo móvel, celular ou computador tem uma digital, digamos, né? É como se fosse uma digital, que a gente chama de IP. E esses IPs, eles ficam registrados nesses lugares. Então, tipo, se alguém entra no meu site, por exemplo, no Pretalab, eu tenho como saber quantos acessos, de onde vieram, quem é que está acessando, o horário que mais acessam. Então, assim, eu vim aqui para plantar uma semente em vocês que eu disse, mas é uma semente um pouco neurótica, porque a gente está mapeado o tempo inteiro, né? E, assim, o que eu penso hoje em termos de segurança e privacidade, se você trabalha com fonte sensível ou se você trabalha com informações sensíveis, manda uma carta escrita e apague e queime depois de ler. Porque eu acho que é a forma mais segura, talvez, hoje. E aí tem uma outra questão que é, pra mim, fundamental de pensar, é que, cara, a gente não vai voltar para o analógico. Entendeu? Assim como ninguém vai sair do armário, ninguém vai voltar para o armário, ninguém mais vai ficar fora dessa vida digital. Porque a vida digital ela é uma realidade e que a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E a gente sabe muito pouco sobre os impactos delas. E aí eu não sei quantas de vocês sabem desse aspecto físico da internet. A internet, ela tem um aspecto físico, geopolítico, global, que toda vez que a gente fala assim, bota lá na nuvem, bota lá no drive, que a nuvem, que é o drive, que é essa coisa que a gente fala, é na verdade um outro computador, né, que armazena essas informações. Não existe essa ideia de uma nuvem, a gente fala muito isso, mas a nuvem, na verdade, é um outro aparelho e a internet tem um aspecto físico que é muito sério, né, que são esses cabos que ficam passando. Esse mapa aqui é o mapa dos cabos da internet, porque essa coisa não existe isso aqui, né, no ar, isso não está no ar, isso tem um aspecto físico. E aí quando você vê ali a região dos Estados Unidos, a quantidade de servidores que tem, e aí, só para a gente ficar na mesma página, servidor é esse computadorzão, é o bocão, como se diz, cabeção, onde ficam armazenadas essas informações. E a gente nunca sabe onde estão os servidores, né? Porque aí é que está também uma questão política interessante de se discutir, que esses servidores eles estão sujeitos a legislações de onde eles estão. Né? Então, assim, por exemplo, sei lá, o seu servidor de internet, sei lá, Vivo, Oi, não necessariamente o servidor está no Brasil. O WhatsApp tem uma mensagem que eles falam, criptografia de ponta a ponta, né? Quando eles falam isso, eles estão dizendo que a sua mensagem passa fechada em todos esses nós. Está criptografado. Mas a gente também não deve confiar nisso, né, gente? Assim, sendo bem sincero. Então, assim, o seu dado... a gente lê esses termos de
privacidade, a gente não lê isso, né? A gente vai botando, vamos lá, tá todo mundo lá, então eu quero estar também. Então acho que assim, tem esse lugar que é assim, todo mundo tem que estar, se quer estar, ok, mas a gente tem que estar sabendo aonde a gente está.